Olá, você é aluno e aluna do terceiro colegial do Colégio São José, certo? Estou aqui, professor Edmar, para gravar a resolução de 3 exercícios para vocês. 3 exercícios da página 19, certo? Da frente 4E. Exercícios que eu ia resolver com vocês na nossa aula de segunda-feira, mas deu um imprevisto no meu computador, ele reiniciou e após fazer a atualização do reinício, já era mais de 9h30, tinha passado a nossa aula. E aí, para não atrasar o nosso cronograma, e como esses são exercícios complementares, que eu até já resolvi com vocês, os exercícios mais específicos da nossa apostila, eu conversei com o Thiago e eu resolvi fazer essa gravação explicando para você a resolução desses 3 exercícios, para que na próxima aula de sexta-feira eu já continue com a apostila e não, vamos dizer assim, comprometa o cronograma das nossas aulas. E aí, é claro, você vai ter a oportunidade de ter a resolução aqui explicada e tendo dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp, no meu telefone particular, que eu explico a dúvida que você tiver sem problema nenhum, certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro exercício da página 19 é da Federal do Paraná. Ele fala assim, ó, A é arco tangente de x, certo? E ele informa para a gente no enunciado que o valor desse x é igual a 10. Então o nosso A vai ser arco tangente de 10. No lugar do x, estou substituindo pelo valor 10, que ele informou no enunciado. Arco tangente de 10 significa que tangente do ângulo A é igual a 10. Como nós vimos, eu conheço o valor da tangente, só não conheço o ângulo. Então, eu estou chamando que tangente do ângulo A é igual a 10. O Bzinho é arco tangente de 1 sobre x. Como o x é vale de 10, então B é arco tangente de 1 sobre 10. E aí a tangente do ângulo B é 1/10, 1 sobre 10. E aí ele pede para a gente calcular o valor desse n, ó, que é a tangente de A menos B. Nós vimos em aulas anteriores que tangente de A menos B, a tangente da diferença de 2 arcos, é tangente de A menos tangente de B, sobre 1 mais tangente de A vezes a tangente de B. Substituindo aqui, pessoal, tangente de A e tangente de B por 10 e 1 sobre 10, vai dar 10 menos 1/10, dividido por 1 mais 10 vezes 1/10. Essa diferença da tangente de 2 arcos foi a que a gente viu em 2 apostilas anteriores, certo? Só estou resgatando ela para usarmos novamente. Inclusive, vimos também na nossa resolução de sexta-feira passada, nesta frente, onde eu resolvi alguns exercícios específicos com vocês. Aí, ó, tirando o mínimo múltiplo comum aqui de 10 e 1, vai ficar o próprio 10, dividido por 1 dá 10, vezes 10, 100. 10 dividido por 10 dá 1, vezes 1 dá 1. E aqui eu simplifico esse 10 com esse 10, porque é a multiplicação entre as frações. 10 por 10 dá 1, 1 vezes 1 é 1 mesmo. Então ficou 1 mais 1. 10 menos 1 dá 99, né? 99 dividido por 10, dividido por 2. 1 mais 1, 2. Divisão entre duas frações, repete a primeira, 99/10, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é meio, 1 sobre 2. 99 vezes 1 dá 99, 10 vezes 2 dá 20. 99/20. Do enunciado, ele quer que a gente calcule o valor de 20 vezes n. 99 sobre 20 é o valor dessa expressão n. 20 vezes n vai ficar 20 vezes 99 sobre 20. Simplificando o 20 com o 20, sobra 99. Então, o valor da expressão 20n é 99, certo? Depois também, pessoal, nessa mesma página tem o exercício 02 da Federal do Mato Grosso do Sul. Ele fala para a gente o seguinte, ó, θ é igual a 2 vezes o arco seno de menos raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Arco seno de menos raiz de 3 sobre 2 significa simplesmente isso daqui, né? Ó. Seno de um determinado ângulo, que eu vou chamar de alfa, é menos raiz de 3 sobre 2. Então, eu sei o valor do resultado do seno, só não sei qual é o ângulo. Menos raiz de 3 sobre 2. Pensa comigo, ó. Se fosse primeiro quadrante, alfa seria 60 graus, né? Porque seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só que aqui, o raiz de 3 sobre 2 é negativo. Na ordem dos quadrantes, o primeiro quadrante que o seno é negativo é o terceiro. No enunciado, ele não especifica qual quadrante estamos. Então, vou pegar aqui, por exemplo, 240 graus.
terceiro quadrante, onde o seno é negativo. Então, quer dizer que esse ângulo alfa ele pode ser, por exemplo, 240 graus, uma vez que o seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2, né? Terceiro quadrante, a gente vê o que passa de 180, de 180 até 240 está passando 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Negativo, porque no terceiro quadrante o seno é negativo. Bom, se o nosso ângulo é 240 graus, então a expressão θ, que é 2 vezes esse arco seno, vai ser 2 vezes 240 graus, galera. 2 vezes 240 é 480. Então, θ, 480 graus. Ele quer o cálculo de 2 vezes θ no cosseno. Cosseno de 2θ. Então, vai ficar cosseno de 2 vezes 480. 2 vezes 480 é 960. 960, pessoal, cabem 2 voltas, 2 vezes 360 graus dentro desse arco. 2 vezes 360 dá 720. 960 menos 720 dá 240. Então, o cosseno de 960 é equivalente ao cosseno de 240 graus, certo? Beleza. E aí eu venho aqui, ó, cosseno de 240 graus. 240 graus é terceiro quadrante, certo? Terceiro quadrante, o cosseno é negativo, então tá aqui, ó, sinal de menos, porque terceiro quadrante, onde está 240 graus, o cosseno é negativo. Terceiro quadrante, você vê o que passa de 180, passou 60 graus, então isso é cosseno de 60, negativo. Cosseno de 60 nós sabemos que é meio, então vai ficar menos meio. Então, menos meio, letra C, é o valor dessa expressão θ, que é igual a 2 arcosseno de menos raiz de 3 sobre 2. Aqui de novo, pessoal, você percebe mais uma vez que a gente precisa estar recapitulando várias e várias teorias que nós vimos no segundo ano, vimos até no primeiro ano do ensino médio, e também esse ano comigo, no terceirão. Então, quadrantes em que a função é positiva ou negativa, valor do seno dos ângulos no primeiro quadrante, redução ao primeiro quadrante. Então, essas informações precisam estar sendo relembradas, como fizemos e vamos falando em aula, para a resolução deste tópico em especial da função inversa. E aí também o exercício número 3, dessa página 19, da PUC de São Paulo. Ele dá essa expressão y igual a seno do arco seno de 1 sobre 1 mais a quadrado, somado com o arco cosseno de 1 sobre 1 mais a quadrado. Então vamos com calma, ó. Arco seno de 1 sobre 1 mais a ao quadrado é simplesmente esse aqui, ó. Seno de um determinado ângulo, que eu vou chamar de alfa, é igual a 1 sobre 1 mais a ao quadrado. Arco cosseno de 1 sobre 1 mais a quadrado, cosseno de um ângulo, que eu vou chamar de beta, é igual a 1 sobre 1 mais a quadrado. Detalhe, galera, no enunciado desse exercício 3, ele está dizendo que o nosso arco está no intervalo de 0 a π sobre 2, primeiro quadrante. Pessoal, no primeiro quadrante, os únicos ângulos, ou o único ângulo em que o seno e o cosseno são iguais, é 45 graus, π sobre 4. Então, de novo, eu sei que eu estou no primeiro quadrante porque nesse exercício, no enunciado, ele diz, o nosso arco está entre 0 e π sobre 2, entre 0 e 90 graus. Primeiro quadrante. Olha aqui, ó. O seno desse arco que está no primeiro quadrante vale 1 sobre 1 mais a quadrado. O cosseno desse arco que está no primeiro quadrante também vale 1 sobre 1 mais a quadrado. É o mesmo valor, ó. No primeiro quadrante, o único ângulo que o seno e o cosseno são iguais é 45 graus, π sobre 4 radianos. Então eu sei, pessoal, que essa expressão arco-seno e arco-cosseno é referente ao ângulo de 45 graus. E aí a nossa expressão fica assim, ó, y igual a seno de 45 graus mais 45 graus, né? Porque o arco-seno de 1 sobre 1 mais a quadrado e o arco cosseno de 1 sobre 1 mais a ao quadrado é 45 graus cada um, porque estou no primeiro quadrante, 45 graus é o único ângulo do primeiro quadrante que o seno e cosseno são iguais. Professor, 45 graus mais 45 graus, eu poderia abrir na soma, mas não precisa, né? Isso é 90 graus. Seno de 90 vale 1. Então, o y é igual a 1. Alternativa A. Então, aí está a resolução desses 3 exercícios.
Então, de novo, fiz questão de gravar para vocês para que a gente não comprometa o cronograma das nossas aulas e possa ir, entendeu? Vamos dizer assim, fazendo numa tranquilidade, sem precisar acelerar. Resolvi outros exercícios com vocês na sala de aula, esses daqui ficaram como complementares. Eu ia resolver na segunda, mas preferi gravar. Se você não entendeu algum passo aqui da gravação, vai lá no grupo, pega o meu telefone, pode me perguntar que eu explico pontualmente onde foi sua dúvida, gravo novamente de uma maneira diferente a resolução, a explicação para atender a sua dúvida em especial, certo? Se você já compreendeu, beleza, tá aí. Na sexta-feira que temos aula novamente, a gente segue no caminhar normal da apostila, ainda na frente 4E, mas daí da próxima aula, fechando a apostila número 4. Obrigado pela sua atenção, pessoal. Entendeu? Bons estudos para vocês. Se precisar, me chama lá no WhatsApp. Se não, até sexta-feira. Um grande abraço. Até lá.